tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de novo, né, para gravar nossa aula remota. Hoje vamos falar sobre a reprodução sexuada nos animais. Eu sou a professora Kilma da disciplina de Ciências. Reprodução dos vertebrados, né, primeiramente. Então, a gente vai ver aqui uma sequência de fotos e vocês vão pensando aí o que é que há em comum nessas fotos, certo? Aqui, primeira foto, dois sapinhos. Vemos agora aqui 2 jabutis, 2 mosquinhas, 2 macaquinhos. Então, o que é que vocês acham que tem em comum naquelas fotos? Tem como é o quê? A reprodução, né? Todos estavam ali praticando o ato de reprodução, se reproduzindo. E aí, o resultado da reprodução, o que é? Vamos ver agora outras fotos, certo? De animais diferentes, para a gente ter um bem diverso, né? Gente, desculpem os ruídos, certo? É porque é assim mesmo. A aula ao vivo é assim mesmo. E aí, vamos ver o resultado da reprodução, né? Então, na reprodução de um jacaré, o resultado é o quê? Os jacarezinhos saindo daí do ovo. Então, o jacaré é o resultado de uma reprodução. Os porquinhos também aqui, ó, é o resultado de uma reprodução. Eles estão aí amamentando, né? Eles estão mamando. Eles são mamíferos, certo? Então, os porquinhos é o resultado de uma reprodução. Aqui temos também um resultado de uma reprodução, que é o quê? Que é a gestação, né? Daí da gestação vai ter o quê? O bebê, o ser humano. Isso aqui sou eu. Quando estava grávida do meu filho, certo? Fiz meu book lá na Mata Estrela, porque vai ser bem diferente. E aí, qual a forma de reprodução dos animais que a gente viu na foto? Lembra que a gente falou de formas de reprodução? Reprodução sexuada, reprodução assexuada, reprodução interna, reprodução externa, certo? Então vão pensando aí, certo? E vão dizendo a vocês mesmos, como se estivessem dizendo para mim. Não precisa copiar essa pergunta, é só um questionamento mesmo para a nossa aula. Então, mas já respondendo brevemente, né? Que a reprodução, as formas de reprodução dos animais é o quê? Reprodução sexuada. Alguns que a gente viu é reprodução o quê? Interna, certo? Vamos adiante. Agora vamos falar da reprodução dos peixes. Lembra que no início da nossa aula, a gente, lá na escola, eu fiz uma pergunta, né, para vocês, deixarem lá suas dúvidas. E aí muita gente perguntou, como é que o peixe se reproduz? Como é que a galinha se reproduz? Como é que o caranguejo se reproduz? Tá. Então, o caranguejo, ele não é vertebrado, certo? Então, a gente vai falar de caranguejo sobre depois. E da galinha também, a gente vai falar depois. Hoje, a gente vai falar sobre a reprodução dos peixes. Eita. Meu pai do céu. Pronto. Na grande maioria, ocorre por fecundação externa. Então, a grande maioria dos peixes, a reprodução, a fecundação, ela é externa, certo? Lembram de fecundação externa? Quando os óvulos são jogados, assim, são liberados fora do indivíduo. Então, como é que acontece a reprodução dos peixes? Os machos, eles lançam os gametas, no caso os espermatozoides, né? Os machos lançam os seus espermatozoides sobre os óvulos das fêmeas. Aí a fêmea solta uma só vez uma quantidade enorme de óvulos. Então, o macho lança os espermatozoides na água e as fêmeas lançam os seus óvulos. E aí esses óvulos vão ser fecundados e se transformam em ovo. Então, quando o óvulo da fêmea é fecundado pelo espermatozoide do macho, acontece o quê? Vai se juntar os dois e vai dar origem ao quê? Ao ovo.
Então, na fecundação do peixe é assim, o macho lança, na maioria, certo? O macho lança os espermatozoides, a fêmea lança os óvulos, isso na água. O óvulo e os espermatozoides se encontram na água e aí a fecundação, certo? Os ovos dos peixes são sem casca, porém eles são protegidos por um tipo de gelatina. Então, a gente conhece, né? Muitos ovos têm a casquinha e tal, mas o ovo do peixe, ele não tem casca. Ele é protegido por um tipo de gelatina, um material gelatinoso, certo? E depois do desenvolvimento, os ovos eles vão eclodir, ou seja, vão se abrir e deles vão sair larvas chamadas alevinos. Então, lançou o espermatozoide, lançou o óvulo, os dois se encontraram, os dois, no caso, o espermatozoide e o óvulo se encontraram, formou um ovo. O ovo do peixe não tem casca, ele é formado por um material gelatinoso. Depois de um tempo, esse ovo, ele eclodiu, abriu e de lá saiu larvas de peixes, que são chamadas de alevinos, certo? Agora, a gente vai ver como que o peixe beta se reproduz, certo? Eu vou sair aqui da tela, vou para o YouTube, certo? Depois a gente vai voltar para a tela de novo. Desculpem se ocorrer algum erro aqui do meu celular, certo? Vamos lá. Vamos aqui, reprodução de peixe beta. Deixa eu ver, eu achei um bem legal aqui, gente. Vamos ver se é esse. Quer aproveitar frete grátis em móveis na Casas Bahia? Comercial, é do aplicativo para sua casa. Né? Desculpem aí pelo comercial. Vou baixar aqui o áudio, certo? A gente vê aqui, né, o aquário. Antes da reprodução do peixe beta, tem toda uma preparação, sabe? Separa o macho da fêmea, depois botam eles juntos. Tem toda uma preparação. Mas o momento de acasalamento do peixe. Certo? Vamos lá. Tá vendo aqui? Deixa eu voltar, gente. Desculpa. Vemos aqui o macho e a fêmea, certo? Só um pouquinho. Pronto, olha aí. O macho e a fêmea, né? Um é azul, o outro é vermelho. Tá vendo? Não, os dois são... um tem vermelho, né? Mas os dois parecem ser azuis. Tá vendo? Eles se abraçaram agora. Não dá pra perceber muito porque o grande abraçou o pequeno. Tá vendo caindo, ó? Eles dois estão abraçados. Então, eles dão um abraço nupcial. O macho, ele aperta bem forte a fêmea, que é para ela poder liberar os ovos. Então, esse abraço que o beta macho dá na fêmea é para justamente ela liberar os óvulos na água. Tá vendo que ela caiu aí, ó? E aí liberou os ovos. Nesse momento, gente, que o meu irmão uma vez fez isso. Nesse momento que o peixe macho, o beta, abraçou a fêmea e ela ficou parada, eu disse: corre, Tobias, que eu acho que o peixe morreu. Só que não. Né? É uma técnica deles, né? Justamente porque eles abraçam tão forte que eles ficam fracos. E aí, depois desse abraço nupcial, a fêmea fica super fraca, mas aí elas acabam liberando os óvulos dela, certo? Na água. E aí, o peixe macho, o beta, ele pega esses óvulos e vai... Tá vendo? Depois ela voltou ao normal. O macho, ele vai pegar os óvulos e colocar esses óvulos dentro dessas bolinhas. Tá vendo que tem um monte de bolinha aqui em cima? Pronto, ele vai pegar os ovos da fêmea. Abraçou de novo, porque eles dão mais de um abraço para ela poder liberar os ovos. Soltou de novo. Sim, aí o macho vai pegar os óvulos que a fêmea liberou e vai colocar aqui nessa parte de cima, onde tem essas bolinhas, que é onde estão os espermatozoides dele. E aí vai fecundar, certo? Então, a reprodução, cada peixe, assim, tem uma forma de reprodução, certo? De se acasalar, mas, como eu falei para vocês, a reprodução geralmente é externa. Mas no caso do peixe beta, vocês viram como é
o rito de acasalamento, entendeu? Cada ser tem o seu rito de acasalar. No peixe beta é assim. E na grande maioria dos peixes, certo? Em alguns peixes, o que é que acontece? Eles não precisam desse abraço nupcial. Na maioria dos peixes de água que a gente conhece aí, que está na praia e tal, eles não precisam dar esse abraço. Eles só liberam e aí a água vai se responsabilizar de fazer o encontro dos espermatozoides junto aos óvulos da fêmea. Então, as fêmeas liberam os óvulos, os machos liberam os espermatozoides na água e aí a água vai se responsabilizar de encontrar eles, deles se encontrarem. Por isso que eles liberam muito, né? Justamente que é por causa que muitos se perdem. Então, gente, uma informação importante, né? Alguns peixes possuem um órgão copulador, certo? Alguns, mas a maioria não possui órgão copulador. Faz o quê? Libera só os espermatozoides e óvulos na água. Então, os peixes que possuem órgão copulador, esse órgão, ele possibilita que os espermatozoides sejam colocados no interior do corpo da fêmea. E dessa forma ocorre a fecundação interna. Então, nos peixes, na grande maioria, a fecundação é externa, mas existem aqueles peixes que fazem fecundação interna. E quem faz fecundação interna, os peixes que fazem fecundação interna, são aqueles que têm o órgão copulador, certo? Um exemplo é os tubarões. Os tubarões, eles possuem um órgão copulador e eles fazem fecundação o quê? Interna. Aí a reprodução do cavalo marinho, né? Eu achei interessante. E também tem no livro. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui para vocês tem no livro, certo? Só que como vocês não têm um livro, eu tô conversando e passando esse videozinho. A fêmea coloca seus ovos em uma bolsa incubadora dentro do macho. Então, nos cavalos marinhos, quem geram os filhotes são os machos. O que acontece? A fêmea vai lá, coloca seus ovos em uma bolsa dentro do macho. Então, o macho tem uma bolsa incubadora, que a fêmea vai colocar seus óvulos lá e aí vai se fecundar com o espermatozoide que está dentro da bolsa dele, do macho, e aí vai formar um óvulo e vai dar origem ao cavalo marinho, né? Aí eles são fecundados pelos espermatozoides do macho e então os embriões se desenvolvem. E lá mesmo vai se desenvolver. Então, nos cavalos marinhos, quem gera os filhotes são os machos. Vamos de novo lá pro YouTube. Pra gente ver uma reprodução aqui de cavalo marinho. Deixa eu ver. É porque tem uns vídeos bem interessantes. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse não é interessante, gente. Vamos voltar. Olha, eu vou mostrar esse aqui porque ele é bem legal. É do aquário. Oi, gente, do sou o Batuba. Rodrigo, oceanógrafo aqui do aquário de Batuba. A gente está realizando a reprodução dos cavalos marinhos. Confere aí como a gente faz isso. Os cavalos marinhos da espécie Hippocampus reis são peixes que ocorrem na costa brasileira da região norte até Santa Catarina. Atualmente, eles estão dentro da lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Sendo assim, a presença desse animal em nosso plantel é extremamente importante para a sensibilização dos nossos visitantes quanto às principais ameaças e potenciais riscos envolvendo a espécie, como a perda de habitat e a pesca. Por conta disso, no último ano, nos empenhamos em conseguir reproduzir esses animais de modo a garantir a sustentabilidade de nosso plantel, além de poder contribuir direta e indiretamente em projetos de pesquisa de conservação. Nessa espécie, são os machos que carregam os ovos em sua bolsa incubadora. Em uma gestação de apenas 15 dias, o pai libera os filhotes que nascem com cerca de 6 milímetros de comprimento. Nós já registramos um total de 570 cavalinhos em um único nascimento. Nessa fase, a taxa de sobrevivência é baixa, sendo um de nossos grandes desafios conseguir a maior sobrevivência em cada geração. Durante esse estágio inicial, eles permanecem a maior parte do tempo na coluna d'água. E por isso, nós utilizamos um aquário especial chamado Plankton Chrysal, que mantém eles sempre em suspensão.
Nesse período, são alimentados com zooplâncton quase invisíveis a olho nu. Após essa fase, que dura aproximadamente 2 semanas, inicia-se o processo de assentamento, no qual o cavalo marinho passa a viver mais próximo ao fundo e pode ser visto junto a algas e outras estruturas. Por isso, nós fornecemos em nossos aquários diferentes objetos para eles se prenderem. Outro processo interessante que ocorre nessa fase é a mudança de coloração. Os cavalos marinhos nascem com coloração preta e passam a tonalidades mais claras, facilitando sua camuflagem com o ambiente. Atualmente temos em nosso cultivo cerca de 80 jovens já assentados com 2 meses de vida, medindo de 3 a 4 centímetros de comprimento. Nós fornecemos como alimento crustáceos cultivados aqui no aquário, enriquecidos com uma série de suplementos visando uma nutrição balanceada. Quando alcançam 8 centímetros e já comem alimentos maiores, como por exemplo pequenos camarões, nós os transferimos para o tanque de exposição, onde podem ser vistos por nossos visitantes. Viu aí, gente, como é legal, né? Então, no YouTube a gente vê muita coisa interessante, né? Eu tava tentando procurar aqui um vídeo que mostrasse como acontece a copulação. Deixa esse doido aí falando, não. Eu tinha achado um vídeo, gente, bem legal, mostrando a reprodução. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu histórico. Eu acho que é esse. Não, mas não é esse não, gente. Vamos ver. Esse aqui. Pronto, chegamos ao nosso destino. Que vai mostrar como é a fecundação, né? Como é a cópula deles. Tá vendo aí? Eles abraçadinhos. A fêmea tá colocando seus óvulos dentro da bolsa incubadora do macho. Eles ficam pertinhos, ficam dando abracinhos pra colocar. Tá vendo ali a bolsa copuladora? Bem legal, né, gente? Ele é muito lindo a natureza. Meu Deus do céu, esse YouTube aparece tanta coisa doida. Então, gente, é isso. Vamos voltar para nossa aula. Então, agora foi uma aula bem breve, né? Tivemos poucos assuntos. Próxima semana vamos entrar mais a fundo no assunto. E aí, agora temos 2 atividades. Já que vocês estão grandinhos, né? A tia aqui vai passar 2 atividades, certo? A primeira, como é? Vocês vão ler as cartas e organizar em ordem de acontecimento. Eu vou fazer a leitura aqui das cartinhas e elas não estão em ordem. E vocês vão colocar em ordem no caderno, certo? Carta 1. Cada uma das milhões de células ovos se desenvolvem dando origem a milhões de formas intermediárias ou larvas chamadas alevinos. Vocês vão escrever e depois vocês vão colocar a ordem, como acontece, né, a reprodução. Um macho mais colorido e vistoso do que as fêmeas, na época da reprodução, realiza uma dança nupcial que atrai as fêmeas para perto de si. Será que isso acontece primeiro? Será que isso acontece por último? Será que isso acontece no meio? Vocês vão colocar em ordem. E a carta 3, né? A dança nupcial do macho é um comportamento adaptativo, porque garante que os gametas masculinos serão eliminados próximos dos gametas femininos, já que a fertilização ocorre na água. Sem essa proximidade, os gametas podem se dispersar na água e morrer. Então, por isso, só explicando, né, essa parte aqui, é importante que haja uma dança nupcial do macho para que a fêmea se sinta interessada pelo macho e ela chegue próximo a ele. E aí, quando ela chegar próximo a ele, ele libera os espermatozoides e ela vai se sentir atraída, ela vai liberar os seus ovos. Então, gente, a reprodução ela é bem parecida em todos os níveis de animais, né? Tem que ter aquela... na grande maioria dos animais, tem outros não, né? Mas tem que ter aquela dança nupcial, tem que ter aquela conquista para que haja a reprodução. Isso
em vários animais, né? Ser humano, até no peixe, tá vendo? Que tem que fazer a dança nupcial para a fêmea se aproximar do macho. Então, gente, como é essa atividade? Eu li a carta 1, carta 2 e carta 3. Vocês vão copiar carta 1, carta 2 e carta 3 no caderno e depois vai botar assim, resposta. Aí vocês vão colocar assim, acontecem na ordem. Aí vai botar carta 2, carta 3, aí, entendeu? Na ordem com que acontece. Qual é o fato que acontece primeiro? É o que está na carta 1? É o que está na carta 3? É o que está na carta 2? Depois acontece o quê? A carta 1, a carta 2, a carta 3? Entenderam? E agora a atividade 2, certo? Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Deixem os peixes se reproduzirem, minha gente. Leia o texto a seguir. O que é o defeso? Vocês já ouviram falar? O defeso da lagosta, o defeso do peixe, não sei o quê. Então, o defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies. Está aí a lei. E aí pode ser definida por uma determinada espécie ou para todo um ambiente. Em geral, se limita a um período fixo anual, visando proteger a época de reprodução ou de recrutamento, que é o período em que os juvenis atingem certo tamanho de maturidade reprodutiva e recrutam os estoques adultos, sujeitos à pesca. Então, um exemplo que a gente vê aqui na nossa cidade, que é muito comum, é tipo assim, é o defeso da lagosta. É o período que passa sem pescar, entendeu? E a gente vê agora que começou, né? No começo do mês, ele já liberou a pesca da lagosta. Mas antes disso, estava no período de defesa. Por quê? Porque esse é o período que deixa as lagostas se reproduzirem. Imagina se for pescar todo ano, ou todos os dias do ano, a lagosta, no caso, né? Se for deixar isso acontecer, vai pescar muita lagosta pequenininha, novinha. Então, esse período é o período que as lagostas estão se reproduzindo e elas vão crescer. E aí os pescadores vão pegar lagostas grandes. Por isso que a gente, assim, é ilegal, né? Pegar as lagostas ovadas, ou caranguejo também, ou peixe, e pescar. Porque imagina só quantos outros peixes, lagosta, não iriam nascer daquela fêmea ovada. Então, por isso que é importante esse período de defeso, né? O período que vai deixar as lagostas, os peixes se reproduzirem. Mas cada peixe, cada ser tem esse período, certo? O da lagosta a gente estava no período de defesa e abriu agora em junho. Aí depois vai fechar o período da lagosta para deixar ela se reproduzirem de novo. E aí, quando os pescadores forem pescar, pegar as lagostas grandes. Isso acontece para caranguejo também e outras espécies de peixe. Não todas. Tem espécies de peixe que pode pescar o ano todo. Mas tem outras espécies que não, que tem que deixar se reproduzir, porque eles têm o tempo de reprodução. Já outros peixes não, se reproduzem todo dia, toda hora. Aqui tá falando do defeso da sardinha, né? Que é de 15 de junho a 31 de julho. 1º de novembro a 15 de fevereiro. Certo? Deixa eu ver aqui. Aí o que é que eu vou querer, gente? Vocês vão se organizar, aqui tem dizendo com colega, mas não é com colega, né? Sozinho, sobre a orientação minha. Vão fazer uma entrevista com pessoas de comunidades de pescadores. No caso, a gente, né, tem uma comunidade de pescador aqui. Somos uma comunidade de pescadores. Moradores de região ribeirinha ou com pessoas que costumam pescar ou trabalham em frigoríficos de pesca ou peixaria. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma entrevista com um pescador. Pode ser aquele pessoa que pesca só por esporte, pode ser um pescador que pesque realmente para se sustentar. Então, se vocês tiverem... o indicado é não sair de casa, certo? Então, eu tenho um tio que é pescador, vou ligar para ele, vou fazer a entrevista. Meu padrinho é pescador, vou ligar para ele, sem sair de casa, gente. Usa o telefone para fazer a ligação e faz essa entrevista, certo?
Anota as perguntas no caderno e faz a entrevista e vai anotando as respostas, certo? O roteiro, né, para a pergunta. Vocês vão perguntar primeiro, onde você costuma ou costumava pescar? Vocês vão anotar. Nesse local, qual tipo de peixe é mais fácil pescar? No local que ele costumava pescar. Por quê? Qual é a melhor época do ano para pescar? Qual é o período de acasalamento e desova desse tipo de peixe? Talvez eles não saibam responder essa. Se não souber, pula. Esse tipo de peixe migra na época da reprodução? As pessoas deixam de pescar esse peixe durante o período de reprodução? Por quê? Como você aprendeu tudo isso? Então, essas são as perguntas que vocês vão fazer, certo? A algum pescador. Não é para sair de casa, faz a entrevista por ligação. Gente, desculpem os ruídos, é porque essa rua aqui é horrível, mesmo chovendo, mesmo de quarentena, é um passa-passa de carro, de moto e buzina. E meu pai do céu, é um barulho. Certo? Então, mãos à obra, meus queridos. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno, depois enviar a foto para o meu número. Data limite para entrega da atividade. Eu botei aqui dia 8, sexta-feira, só que foi quando eu fiz o slide, né? E aí depois teve as férias e tal. Mas eu quero que vocês me entreguem a atividade sexta-feira da semana que vem, certo? Vou dar a vocês aí 7 dias para vocês fazerem essa tarefa. Mãos à obra, qualquer dúvida me pergunta, certo? E fiquem bem, se cuidem, lavem bem as mãos. E é isso, pessoal. Vou sair aqui da tela de gravação.